No oferecimento de Rede Farmácia do Povo, está no ar o Prosa Café de hoje. Eu tenho a honra de receber aqui comigo a Mabe, vereadora por Santa Terezinha. Acompanhe o programa porque está simplesmente imperdível. Nós vamos conhecer a história dessa grande mulher, defensora dos direitos da população, dos direitos das minorias, uma grande gestora. Mabe, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, eu é que agradeço o convite e agradeço imensamente a você, a toda a sua equipe e as pessoas que estão nos acompanhando. E espero que a minha presença aqui possa, de alguma maneira, somar para esse programa tão importante que é o Prosa com Café para a comunidade. Eu fico muito grato por você estar aqui, conhecendo um pouco da sua história em Santa Terezinha. Eu vi o tanto que aquele pessoal de Santa Terezinha te ama, tanto é que você foi votada mais uma vez como a vereadora destaque do ano lá em Santa Terezinha. Então já quero te perguntar o seguinte: como que foi a sua trajetória? Me conta um pouco da sua trajetória até chegar hoje, né, como vereadora. Então, Santa Terezinha é apaixonante. Você não é o primeiro que realmente se apaixona. Eu falo que Santa Terezinha é um lugar diferente de todos os lugares do mundo, né? Eu cheguei em Santa Terezinha ainda menina, né? Meu pai garimpeiro, vinda do Nordeste, fiz ensino médio em Santa Terezinha e fiz magistério, né? As possibilidades que a gente tinha naquela época. Magistério e contabilidade, acabei fazendo os dois. Fiz magistério, fiz contabilidade, mas optei pela carreira do magistério. Em 99 fui para o Estado, né, concursada na cadeira de língua portuguesa, que ocupo até hoje, língua portuguesa e literatura. Fiz letras. Em 2000 assumi a Secretaria Municipal de Educação, ao lado do saudoso prefeito Valdez Porto. Lá a gente pôde fazer um trabalho grande, eu considero uma das melhores oportunidades da minha vida. Ali a gente desenvolveu o plano de carreira do magistério, ali nós estruturamos os conselhos essenciais, Conselho de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, Conselho de Educação. Foi um trabalho muito rico no sentido de cidadania. Depois fui para Goiânia acompanhar meus filhos que estavam em época estudando. Eles estavam fazendo direito, foram estudar, resolveram fazer direito, resolvi fazer também. Fiz direito, voltei para Santa Terezinha, atendendo a um chamado dos companheiros políticos para me candidatar a vereadora. E já era um chamado, mas eu estava longe. Qual foi a minha surpresa? Eu vim e fui eleita, o povo acolheu de primeira, e ali a gente teve um mandato que pôde estruturar essa caminhada aí, esses desafios, né, de trazer. E aí a gente era vereadora do momento em que política pública era algo muito distante e o concreto que chegava para o povo era muito, como é que eu vou dizer, muito picado. Então a gente precisava trabalhar essa questão do direito ao acesso à política pública real. A política pública não é um favor, é um direito. O direito à saúde, o direito à educação, o direito à assistência social é direito, não é favor. Isso não pode estar vinculado ao voto, isso tem que estar vinculado a compromisso do gestor público, tem que estar vinculado à política pública. Então a gente fez um mandato muito de educação política mesmo. Nesse mesmo período, acabei me elegendo para a direção do Colégio Estadual Santa Terezinha, na qual permaneci por 10 anos. A escola, inclusive, se destacou no cenário nacional, em avaliações externas, chegando a ser uma das primeiras escolas de tempo integral, né, da regional nossa, que é aqui em Tapaci. Infelizmente, a escola foi fechada em 2019 por questões políticas. Em 2021 eu assumi a Secretaria de Administração ao lado da atual prefeita Carla e foi uma experiência fantástica, porque ali eu ampliei a minha visão de política pública. Até então eu trabalhava muito no recorte da educação, que era aquilo que estava em mim desde sempre. Mas quando eu fui para a Secretaria de Administração, eu pude ampliar esse leque. Daí a gente abriu o olhar para outras questões. Daí veio a candidatura a vereadora, que é essa atual, que ficou estruturada nesses eixos de moradia,
a questão da educação especial, a questão das crianças neurodivergentes. Surgiu muito forte a questão dos animais de rua, surgiu com muita força, foi uma bandeira que a gente agarrou. E a gente foi estruturando a campanha nesse sentido e vem estruturando o mandato. Aí veio a questão da rede de proteção social, a gente começa falando de direito da mulher, e aí a gente vai vendo um mar de vulneráveis, né? E aí essa rede de proteção se torna-se um eixo muito forte do nosso trabalho hoje, e é isso, e é nessa luta que a gente vai se estruturando. Você, uma mulher forte, nessa posição de liderança, o que é que te motiva a continuar lutando sempre em busca de defender, de representar mulheres, minorias e a população de um modo geral? A gente tem que tomar muito cuidado com a vaidade, né, Douglas? Sim. A vaidade, ela é muito perigosa, né? A gente tem que vigiar e orar diariamente. E para a gente não perder exatamente isso que você me perguntou, qual é a motivação? Qual é o foco? O foco é a necessidade real. É sair do discurso. Eu tenho 25 anos de sala de aula, eu dou aula de língua portuguesa, de filosofia, de produção de texto. Então, eu discuto temas sensíveis o tempo todo com os meus alunos. E eu percebo que isso não pode ficar no discurso, na fala. Com os meninos na escola é para fazer a redação, é para tirar nota do Enem, é para a prova, mas eu preciso ir além, né? Então, o que me motiva de fato é essa necessidade, é dar voz da vez àqueles grupos vulneráveis. E os grupos vulneráveis são muitos. E a minha condição de mulher me permite, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas ela me permite sentir de verdade, de fato, a questão da invisibilidade, a questão do preconceito, a questão da discriminação. Observe que eu costumo dizer para os meus alunos, eu sou um combo de preconceito estrutural. Eu sou mulher, eu sou preta e eu sou nordestina, que são grupos que tradicionalmente, desde sempre, né, na estrutura que está do país, são grupos muito vulnerabilizados no sentido do preconceito, da discriminação e da ausência de acesso a direitos. Então a motivação é a necessidade real. Você é formada em Direito e até que ponto influencia no seu trabalho como vereadora? Eu acho que hoje tudo se confunde, se mistura. Eu confesso que eu tenho até uma certa dificuldade, né? Os meus sócios são meus filhos, que são advogados, e eles dizem, olha mãe, isso aqui é uma empresa, viu? Porque realmente eu acabo que eu misturo tudo. O direito, como eu disse, ele veio assim, eu fui para Goiânia para acompanhar os meus filhos que foram estudar, eles faziam direito, e eu estava lá trabalhando e tinha um horário vago, vamos fazer direito também. E o direito, junto com a formação em letras, a literatura, quando a gente estuda literatura, Douglas, eu costumo dizer na escola, enquanto o professor de história conta os fatos a partir da pena de quem ganhou, né? O historiador escreve a história de quem ganhou. O poeta, o escritor, a literatura, ela conta o sentimento do povo. Então, quando a gente dá aula de literatura, a gente sente muito a dor do povo do passado, porque enquanto a professora de história está ali presa a gráficos e dados e fatos, na literatura eu falo de sentimento. E esse sentimento todo migrou para o direito, né? Migrou para a filosofia jurídica, migrou para esse sentimento de justiça, né? Para essa busca de justiça, para essa busca de equidade, né? De lei que desiguala para igualar. Então, tudo isso faz parte de uma grande rede que compõe a vereadora Mabe, que compõe a professora Mabe, a cidadã Mabe. Eu pediria para que você mencionasse um pouco sobre os projetos que você desenvolve em Santa Terezinha, em específico os projetos em defesa da mulher. Então, ano passado Santa Terezinha sofreu um golpe grande, né? Nós tivemos um feminicídio de grande repercussão, foi traumático. E naquela ocasião a gente já discutia na Câmara, e eu quero abrir um parênteses aqui para parabenizar a prefeita, que havia encaminhado o projeto de lei Mulher Protegida. Iniciativa da prefeita, projeto fantástico, a gente teve ali contribuições, mas a iniciativa foi dela, e ela mandou, e a Câmara discutia quando tivemos esse
esse feminicídio terrível, e nós batizamos o projeto com o nome da vítima, né? Então a lei ficou conhecida como Lei Tânia Lopes. A partir daí, o trabalho para a mulher já vinha sendo feito numa escala muito, como é que eu vou dizer, discreta, né? A gente já vinha trabalhando. Por exemplo, o município tem um programa imenso de doações de lotes. A gente sempre trabalhava que a escrituração do lote deve ser no nome da mãe, no nome da mulher, que a gente entende o quê? Geralmente, quando ocorre um divórcio, uma separação, quem fica com os filhos? A mãe. Então, quem precisa de estar abrigada? A mãe. Sempre na defesa da família. É um outro ponto que eu queria colocar. Tudo que a gente discute a respeito de mulher, a gente está no foco da família, porque a gente entende a mulher como uma parte fundamental da estrutura familiar. Ao contrário, infelizmente, de toda essa estrutura patriarcal que a gente vive, de que a gente seria algo menor. Não, a gente também não quer ser algo maior, a gente só quer ser parte, né? Então, todo o trabalho nosso vinha nesse sentido. A partir do momento que a gente batizou a lei Tânia Lopes, a visibilidade e a comoção que havia, então abri um olhar das mulheres sobre mim. E aí vieram, e eu fiquei muito feliz, porque começaram a vir as denúncias, a vir os desabafos, a vir os pedidos de ajuda. E a gente percebeu que a gente não estava tão longe de toda essa violência que a gente fala. Inclusive, nós estamos com um projeto de lei agora, que é a proibição da contratação pelo poder público de homens que foram condenados pela Lei Maria da Penha. O projeto é polêmico, está na Câmara tem um mês, inclusive nesse momento 3 vereadores pediram vistas, já tivemos muitas discussões, mas o que a gente quer dizer? Quer deixar claro que em Santa Terezinha, o recado que a gente quer dizer é que no lugar de homem que bate na mulher, de homem que viola a Lei Maria da Penha, não é prestando serviço no poder público. Então, assim, a gente vem com essa luta. A gente tem um projeto da identificação das casas, que também busca garantir dignidade, o acesso ao correio, né? Ele está tramitando, deve ir para a pauta agora. A gente então trabalha nesse sentido de assegurar que as mulheres tenham cidadania, mas antes de tudo a gente está tendo que brigar por segurança, pelo direito à vida, infelizmente. São temas de relevância extremamente importantes e que você representa muito bem as mulheres, tem desempenhado esse papel. Eu tenho observado em Santa Terezinha, juntamente lá com a prefeita Carla, vocês estão trilhando um caminho assim que serve de exemplo para outros municípios. Baseado nisso, eu te pergunto, como que você vê o papel da mulher na política e na sociedade de uma forma geral? Eu acho que a palavra é desafiador, né? É um desafio. Na política, né, a gente não tem nem como, eu costumo dizer para os meus alunos assim, a gente tem que evoluir muito. A gente é um país que precisa ter uma legislação que garante cota de gênero. Isso quer dizer o quê? Que existe um gênero que se sobrepõe a outro. Sobrepõe. Né? A gente precisa de uma legislação chamada Maria da Penha para impedir violência doméstica. Isso significa o quê? Que a violência doméstica está extrapolando todos os níveis. A gente está discutindo no Senado agora, foi para a Câmara, uma lei de misoginia. Se o país precisa de leis dessa natureza, é porque a situação de fato já ganhou proporções inimagináveis. Proporções, né? A gente é um país, né, que por dia 4 mulheres são vítimas de feminicídio. Então o papel da mulher na sociedade e na política, ele não se separa, ele está junto. E ele é igualmente desafiador, porque eu tenho dito, a mesma sociedade que tem matado mulheres é a nossa. Eu sou mãe de 3 filhos, né? Eu costumo dizer que meu mundo é azul. Eu não tive meninas. Então, como é que nós estamos educando os nossos filhos? E aí eu conclamo as mulheres, porque cabe a nós o papel de educar, né? Tradicionalmente. Que homens nós estamos entregando para a sociedade? Por que toda essa escalada de violência? Por que toda essa escalada de preconceito? E aí eu penso que esse desafio, ele não é só nosso, mulheres. Ele é um desafio da sociedade como um todo, da família, da igreja, da comunidade. Aí eu digo, precisa discutir respeito no jogo de futebol, no jogo de sinuca, na hora que está almoçando, na janta, na igreja, porque nós temos um problema aqui, né? Nesse momento o Brasil discute um problema de respeito, um problema gravíssimo de respeito à vida. Então o desafio da mulher, tanto na sociedade como na política hoje,
é se manter viva e garantir que a voz dela não seja maior ou menor, mas que ela possa ser ouvida. Eu penso que esse é o grande desafio, mas não só nosso, de toda a comunidade. Você citou, muito interessante essa questão da lei da misoginia, que foi do Senado agora para a Câmara de Deputados para ver se aprova. E é um dado bem interessante que é estatística dessa lei, ela foi criada em específico, claro que em geral, mas mais em específico para a rede social, por jovens, né? Porque os jovens, né, chamam atenção, jovens de 16, 18, faltando com respeito com as mulheres. E aí entra também em questão pessoas da nossa idade, né, dos 30 mais, 40 mais, eles raramente estão lá difamando mulheres, disseminando ódio em redes sociais. Mas a juventude, por que você acha que acontece isso com a juventude que já vem? Porque esses meninos de 16, 18, eles já vêm de uma política onde o respeito é pregado, onde já tem, né, várias leis sobre essa questão das redes sociais. Por quê? Por que você acha que se dá uma juventude, né, que nasceu ontem, faltando com respeito com as mulheres? É o que eu disse para você, eu digo para os meus alunos, e apesar de ser uma legisladora, mas me preocupa o país ter que estar elaborando leis para questões que são de natureza, de princípio, de valor. E aí a pergunta que eu faço, onde que nós, família, nós, comunidade, estamos errando? Sim. O que que os nossos jovens estão vendo e ouvindo? E aí, Douglas, será que os nossos jovens não foram o alerta que a sociedade precisava? De repente eles manifestaram nas redes sociais, que eles têm mais domínio e mais acesso, o que eles têm vivenciado em casa, na comunidade, e daí a gente está dizendo o quê? Eu gosto de lembrar daquela crônica, né? O rei está nu. Os jovens só estão contando que essa violência verbal que acontece na rede social é a que ele conhece, que ele está acostumado, e que aí a gente não tem denúncia, a gente não tem dados, não tem informação, e aí não é um problema do jovem. Se a gente for observar, ele estaria em escala menor, porque eles ainda são inocentes ao ponto de revelar o que vem escondido, né? O que vem outro. Ontem eu li, eu nem sei se era IA, eu li um vídeo de um homem que dizia assim para a mulher: se a gente terminar, eu vou te matar, eu vou te decapitar e vou jogar bola com a sua cabeça. Estava lá, né? Aí a gente vai também entrar numa outra discussão terrível, que é essa regulamentação das redes sociais. O que os nossos jovens estão consumindo? Eu discuto muito isso também com os meus alunos. A música que você ouve, o que você consome de cultura, interfere em quem você é. Você é o que você consome. Isso não vale só para água e alimentos. O que você alimenta a alma, o espírito, também reflete na sua personalidade, né? Com certeza, Mabi. Sobre desafios que as minorias enfrentam em Santa Terezinha, como que vocês estão trabalhando para superar esses desafios? Então, entra naquele eixo da rede de proteção, né? Santa Terezinha, ainda ontem, nós estávamos na audiência pública da LDO e eu dizia o quanto a saúde de Santa Terezinha avançou. Quando ninguém estava discutindo saúde mental, Santa Terezinha já estava discutindo saúde mental lá atrás, em 2022. E aí a gente percebe que a rede de proteção que já existe é uma rede eficaz e eficiente, mas ela precisa ser reforçada. Nós temos vários grupos de vulneráveis que estão em extremo estado de vulnerabilidade, né? A gente vê a questão, por exemplo, dependência química. A gente está perdendo os nossos jovens para as drogas, para a dependência química. A gente perde meninos, né? Uma das coisas que mais me machuca é quando eu chego na escola, faço a chamada: cadê fulano? Desistiu. Aí você vai descobrir, ele foi cooptado, né? Foi cooptado por facções, sei lá o quê. Então, assim, a gente precisa proteger o jovem. O jovem precisa saber que a gente acredita nele, que ele não é só discurso de político, que de fato ele tem mercado de trabalho, ele tem onde ser acolhido. Inclusive eu estou para protocolar agora um projeto para oferecer cursos para eles na área que eles gostam, que é isso aqui. Tecnologia, rede social, celular, para que eles possam ir ali se qualificando, né? Possam fazer ali um laboratório. A gente precisa proteger a criança.
E olha que a gente já tem uma rede forte, mas ela precisa se fortalecer mais ainda, né? A gente não pode acreditar que rede de pedofilia, que abusos estão longe da nossa realidade. Uma criança que falta à escola tem que ser um alerta, né? Então a gente precisa reforçar essa rede de vulneráveis. E aí eu elenco o idoso, né? Embora Santa Terezinha já tenha uma política de proteção do idoso grande, inclusive eu sou presidente do Conselho do Idoso, mas a gente precisa reforçar mais. À medida que a gente acompanha, a gente vê. Eu te dar um exemplo interessante. Nós temos lá a cantina municipal. E ela nasceu, num primeiro momento, na pandemia, a prefeita criou ela, para atender as pessoas ali na pandemia, em estado vulnerável, que não podia trabalhar. Ela dizia, vamos dar o alimento. Depois ela estendeu para os grupos marginalizados, aquelas pessoas que não têm casa e tal. Aí você sabe quem que ela alcançou depois de um tempo? Idosos. A gente recebia ali pastores, líderes religiosos, falando assim, olha, eu tenho um casal de idosos, o homem tem aposentadoria, a mulher tem, mas ela já está de idade, não consegue cozinhar. Aí arruma uma pessoa para trabalhar na casa, de repente a pessoa não vai, as coisas somem, desaparecem, a senhora se queima, o senhor... A gente passou a atender esses grupos. Então, veja bem, estão lá nas casas, mas são vulneráveis, precisam dessa atenção. E, nesse sentido, o olhar dos grupos, dos líderes religiosos é fundamental nessa implementação dessas políticas de proteção do idoso. Mabi, você tem muitas funções, se dedica muito à sua vida profissional. Como que você equilibra a vida pessoal, a política? Como que você consegue fazer esse equilíbrio aí? Você acredita que dá certo? Dá? Assim, dá. Tem hora. Por exemplo, eu tenho 6 netos, né? Que eu adoro. A melhor experiência da minha vida foi ser vó. E os meus filhos até ficam com ciúmes, né? Mas dá para equilibrar. Na verdade, a gente traz todo mundo para a conversa, né? Lá em casa, no café da manhã, a gente está discutindo política pública, no almoço está discutindo política pública, de domingo, na hora que sai com os netos para o parquinho, está discutindo política pública, está falando, olha, não pode jogar lixo na rua, olha, tem que conservar. Então, assim, a gente leva a política pública para a nossa vida. Ela não fica no discurso da Câmara, ela não fica na sala de aula, a gente leva o que a gente fala para a nossa vivência. Então, acaba que fica tudo equilibrado. O equilíbrio ali, né? Isso é muito importante, né? Agora, sobre a mulher na política, você tem algo em mente assim para incentivar, para fazer com que mais mulheres, né? É claro que com a sua história de vida e com a força que você representa, você inspira outras mulheres. Mas você tem algo em mente para tentar incluir, né? Trazer mais mulheres para a política? Menina, esse é o bom e velho trabalho de porta em porta, né? Eu estou sempre conversando. É uma enfermeira, é uma professora, é uma gari, é uma porteira servente. Você tem liderança, vem para a política, vem, vamos debater. Mas você não tem medo de concorrência, não. Nós juntas somos mais fortes, vamos somar. Veja bem, nossa Câmara tem 9 cadeiras, 2 mulheres só. Né? Então a gente precisa, desde a campanha eu tenho dito que vamos dividir a razão, vamos colocar 50% homens, 50% mulheres. Isso não é questão de feminismo, isso é questão de proporcionalidade. Eu tenho dito isso muito e trabalho isso todos os dias. Faço esse incentivo todos os dias. A Caixa do Mercado é a minha aluna, onde eu vejo alguém que se destaca, que tem uma predisposição a ser voz, eu estou ali sempre motivando. Mabi, você citou sobre um projeto de lei que está sendo proposto lá na Câmara, da não contratação de homens que têm aí os problemas com a Lei Maria da Penha. Você acha, Mabi, que seria viável colocar leis mais rígidas para crimes hediondos e que inclui também o caso do feminicídio? Aquilo que eu disse, Douglas, agora eu vou falar como jurista, né? Eu sou estudiosa de direito. Eu fico muito preocupado
quando a gente tem que estar fazendo lei para questões que são de princípio, de valores. Deveria ser questão cultural. É cultural, sabe? Mas sim, eu penso que crimes, como o próprio nome diz, é hediondo. É aquilo que causa, né? Espanto, tristeza profunda, vai além das razões explicáveis, justificáveis. Eu penso que sim. Mas eu penso que nada disso terá efeito se não tivermos uma profunda mudança estrutural e cultural nos valores. E esse não é um trabalho que vai resolver no Senado, que vai resolver na Câmara. Esse é um trabalho da sociedade. A gente precisa que toda a sociedade venha para esse debate sem cor partidária, sem discutir se isso vai beneficiar a direita ou a esquerda. Isso é defesa da vida, isso é defesa da sociedade, isso é defesa da família. Eu acho que toda a lei que for feita não terá sentido se não houver uma tomada de posição, se os grupos, se a sociedade não se assumir enquanto corresponsável pelo mundo que nós estamos criando, pelo país que nós estamos desenhando. Eu tenho 3 netas pequenininhas, eu tenho uma neta de 2 anos, eu tenho uma neta de 11 e uma neta de 8. Eu morro de medo, que futuro que tem para elas. E os meus netos também. Que mundo a gente está construindo? Então, eu penso que o endurecimento de penas é necessário, mas ele não tem nenhum sentido se não houver uma mudança cultural e estrutural da sociedade. Justamente. Ontem mesmo eu estava conversando com a Aline sobre essas questões das leis. Essa lei da misoginia que está em pauta aí, né? Ela prevê quando a mulher se sentir ofendida, né? Vamos supor que aconteça lá uma piada de mau gosto e tal, 2 a 5 anos de prisão, ou talvez até mais. E aí eu já, mesmo sendo leigo, mas eu me coloco na seguinte questão. Crimes da própria Lei Maria da Penha, por exemplo, né? A gente vê que eles são fiançáveis, eles são prescritíveis. Então, concordo plenamente com você quando diz que não deveriam ser necessárias leis para aquilo que deveria ser cultural. Mas você acha que pode haver aí um certo exagero nessa questão, na própria lei da misoginia mesmo, que ela, às vezes, ela deixa de vir de encontrar o interesse real do que a mulher precisa e passa a ser mais uma questão ideológica de feministas ou até mesmo questões partidárias? O que você acha disso? Eu acho que a lei, ela é um produto da sociedade, né? A lei, no sentido da construção da lei, né? No sentido da técnica jurídica, as leis nascem geralmente de clamores. Ficha limpa, nasce de um clamor no momento em que o país disse, olha, tem muita corrupção, né? Então, eu penso que a lei do feminicídio, ela nasce de um clamor. Aí você coloca, e há uma discussão muito forte nas redes sociais, é ideológica, é partidária. Então, eu acho que a gente precisa se ater aos fatos. O que são os fatos? A gente colocou alguns aqui. Por exemplo, hoje nas redes sociais a gente vê um grande número de jovens que tratam mulheres como objetos, Sim. Coisas, né? No país, a cada dia 4 mulheres são vítimas de feminicídio. A gente está aqui conversando e em algum lugar alguma mulher está sendo vítima de feminicídio. O número de crianças grávidas, né, com 13, 14 anos, vítimas de abuso ou até de casamento arranjado, como a gente viu aquele caso de Minas, também estão aí. Tudo isso nos alerta para um problema maior. Por que essas coisas estão acontecendo? Aí a gente chega no feminicídio. Eu lembro que quando eu comecei a falar de misoginia, no meu trabalho de curso do direito, eu discuti aquela lei, a lei do registro público, que não garantia à mãe o direito de registrar o filho se ela não fosse casada. Se ela fosse casada, ela levava a certidão de casamento e registrava, se não, só o pai. Do contrário, se ela fosse sozinha, no lugar do pai aparecia estrelinha, né? Pai desconhecido. Todo mundo conhece o pai do menino, bom, mas o cartório não conhece, porque a lei diz que se ele não for lá reconhecer... Lá atrás, quando eu discuti isso, no meu trabalho de curso do direito, eu já discutia misoginia. Eu já dizia que existe uma predisposição ancestral de que mulher mente. Ora, se uma mulher não pode falar sozinha quem é o pai do filho dela, estou dizendo que nada que vem de uma mulher
uma predisposição ancestral de que mulher mente. E eu já discutia que a lei era misógina, lá atrás no meu trabalho de curso. De lá para cá, a discussão da misoginia avançou, graças a Deus, popularizou. E aí eu penso que ela é necessária. Eu penso que ela está para além da questão partidária. Ela está para além da questão ideológica. Eu não vou dizer que as feministas tenham tido uma contribuição, que hajam interesses, e as leis todas, se você for observar, tem os grupos de interesse. Mas o que é fato é que a gente tem uma estrutura arcaica, patriarcal, misógina, e que desde sempre exclui, humilha e mata mulheres. Muito bem, pessoal, você está acompanhando comigo o Prosa Café de hoje com a Mabe, vereadora, e você pode perceber pelo nível das respostas que ela realmente sabe o que fala e sabe a que veio e representa muito bem as mulheres. Mabe, como que você vê o futuro de políticas públicas para as mulheres em minoria lá em Santa Terezinha? Em Santa Terezinha eu vejo com otimismo, porque eu estou lá disposta a brigar e eu sei que eu conto com um exército forte lá para me ajudar. Mas a gente sabe que todo o trabalho ele só é frutífero se ele for uma causa de todos. E a gente sabe que o nosso maior desafio não é aprovar leis, mas é fazer a mudança na sociedade, é trabalhar o convencimento. Mas eu me sinto otimista, não só em Santa Terezinha, mas em relação ao país também. Eu acho que está uma discussão, está brigando, mas eu acredito que desse debate de ideias é que nascerão as saídas, né? O Guimarães Rosa fala que no meio da tempestade, no escuro da tempestade, aos poucos o escuro se faz claro. E eu penso que o escuro tende a se fazer claro nesse sentido, já que pelo menos a gente já está falando, já está discutindo. O que é que você tem a dizer em relação ao preço que os seus ancestrais, as suas ancestrais pagaram para que você pudesse estar aqui hoje? É dívida, né? E eu falo sempre, falo para os meus netos, falo para os meus alunos, falo para quem eu converso. Não tem tanto tempo que a minha bisavó estava na senzala, meu bisavô, meus ancestrais, e eles pagaram um preço muito alto para que eu chegasse aqui. Então eu não posso simplesmente chegar aqui e ficar parada. Eu preciso avançar para os que vierem depois de mim continuarem avançando. E isso não estou falando de mim, eu estou falando de nós todos enquanto humanidade, enquanto herança coletiva de luta, né? De desafio. Mas principalmente o que eu penso que a gente precisa, eu vou voltar para uma palavra que eu gosto muito de dizer, é pertencimento. A gente precisa saber de onde veio, saber onde a gente está e ter claro em mente para onde a gente quer ir. Isso dá direção, dá norte. Qual é o seu maior orgulho como vereadora? Aquilo que te dá mais satisfação, você olha para aquilo e fala, puxa vida, valeu a pena. Ontem à tarde, eu tenho uma sobrinha neta, faz 3ª série. Aí ela foi lá em casa e disse assim, titia, eu fui fazer um trabalho de escola e eu tinha que pesquisar quem eram os vereadores. Aí eu fui de Santa Terezinha, eu pesquisei no Google e seu nome apareceu. Aí eu falei, você não sabia que a titia era vereadora? Ela disse, sabia, mas eu não sabia que seu nome estava no Google. Então eu acho que é isso, a comunidade perceber que o mandato ele vai além daquele nosso trabalho cotidiano, que a minha sobrinha percebeu, que a gente pode elevar essa voz, né? Que a gente pode projetar Santa Terezinha para mais longe, o nosso trabalho legislativo para mais longe. Então acho que o maior orgulho do mandato é esse, é poder dizer, esse mandato não é para mim, é para projetar Santa Terezinha. Muito bem. Agora, já fechando, para as pessoas que se interessarem, querem conversar, querem ter um bate-papo mais próximo a você, onde as pessoas podem te encontrar, como podem entrar em contato com você para saber mais sobre, né, o meio político, os projetos ali de Santa Terezinha? Meu endereço nas partes da manhã é na escola, então eu trabalho, né, na escola dando aulas, difícil da gente conversar, segunda, quinta e sexta. Terça, quarta de manhã
presto serviço na Secretaria de Educação, né? Eu sou professora também, formadora, e às tardes. Mas as minhas noites, os dias que não tem sessão e que eu não dou aula à noite, que é quinta e sexta, eu estou livre. E daí redes sociais, né? Telefones, as pessoas me procuram muito, me mandam mensagem, eu procuro sempre responder, eu sempre aviso. Às vezes eu não vejo na hora, mas à noite, quando eu chego em casa, eu vejo tudo, respondo tudo. De vez em quando eu me perdo no telefone, não acho, mas aí você me chama de novo, eu sempre tenho conseguido dar uma devolutiva. E assim, à disposição, às ordens. Eu acho que o que enriquece o debate é a participação. Mabi, qual conselho você daria para as mulheres que pensam em trilhar o seu caminho, querem se tornar mulheres fortes, mulheres que atuam na política, na vida pública e que acabam cravando o seu nome ali na história? É aquela máxima, né? Lugar de mulher onde é que quiser estar. Se você quer estar, esteja. Se você quer fazer, faça. Acredite. A única pessoa que pode dizer não para você é você mesmo. A única pessoa que pode desacreditar de você é você mesmo. Os outros é só a opinião deles. A sua opinião sobre você é o que realmente interessa, é o que realmente importa. Então faça. O seu lugar é onde você quiser estar. E acredite. O seu lugar está lá e se você não for, fará falta. Muito bem. Eu conversei com a Mabi, vereadora de Santa Terezinha. Mabi, obrigado mais uma vez. Eu quero que você fique bem à vontade para deixar aí a sua mensagem final para os nossos seguidores, para as pessoas que nos acompanham nas redes sociais e para o público de Santa Terezinha. Só agradecer, né? Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão por essa oportunidade. Gratidão ao povo de Santa Terezinha pelo mandato. Gratidão às pessoas que, como eu, acreditam. E dizer assim, que a nossa briga é constante, é contínua e é permanente. Né? E assim como as águas do rio estão sempre correndo, a gente precisa estar em constante movimento, né? O movimento é uma dinâmica da vida. Então, esse mês de abril, a gente está discutindo uma série de projetos que diz respeito ao autismo, né? Praça sensorial, a gente está discutindo cartão do autista, cartão municipal, a gente tem uma série de ideias. A gente discute o tempo todo as questões que dizem respeito à qualidade de vida da sociedade. E é isso, é agradecer a você, primeiramente, e todo o nosso público que nos ouve. Tá certo, então. Muito obrigado, Mabi. Muito obrigado a você que sempre nos acompanha aqui nas nossas redes sociais. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais vizinhas, tá? E curte, comenta, compartilhe. Sempre que tiver um programa novo, o YouTube vai avisar para você. Forte abraço, até semana que vem, se Deus quiser.